O nosso sistema previdenciário é insustentável, irracional e, acima de tudo, injusto. Hoje, o governo obriga todos os trabalhadores a financiar um esquema de pirâmide que só privilegia uma já rica elite do funcionalismo público às custas dos mais pobres e dos mais jovens. É como um Robin Hood ao contrário. O governo rouba dos mais pobres e dá para os mais ricos. No ano passado, o rombo da Previdência foi de 152 bilhões de reais. Com esse dinheiro, nós poderíamos construir 5 mil hospitais equipados com os mais modernos instrumentos do mercado, ou sustentar uma universidade como a USP durante mais de 50 anos, ou ainda quintuplicar o valor recebido por cada beneficiário do Bolsa Família. No mundo, podemos observar 4 situações diferentes de sistemas previdenciários. Existem os países que são jovens e por isso gastam pouco com a Previdência, como é o caso do México e da Coreia do Sul. Existem os países que são mais velhos e por isso gastam muito com a Previdência, como a Suíça e a Itália. Existem países que são velhos, mas gastam pouco com a Previdência porque têm modelos sustentáveis, como o Canadá e a Austrália. E existe um país que é jovem e gasta muito com a Previdência: só o Brasil. Para se ter uma ideia da distorção, a mesma quantia que é gasta com 1.900.000 funcionários públicos aposentados e pensionistas se gasta com 16.300.000 trabalhadores que se aposentaram pelo INSS. Você acha justo que você, trabalhador que sustenta esse sistema, se aposente com uma quantia 8 vezes menor do que um funcionário público? Se a gente não reformar a Previdência, daqui a 20 anos não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Pior que isso, quem ainda estiver trabalhando vai ter que bancar um rombo impagável e não vai poder se aposentar. Não fazer uma reforma da Previdência significa sacrificar os nossos idosos e escravizar as futuras gerações. Mas tem aqueles que dizem que não existe rombo na Previdência, que o governo deixa de arrecadar por causa das renúncias previdenciárias e é por isso que falta dinheiro. Em regra, uma isenção só é dada quando existe uma contrapartida. Por exemplo, quando algum setor está em crise e o governo quer evitar demissões. Isso significa que tirar essas isenções causaria centenas de milhares de demissões. E a gente já tem mais de 12 milhões de desempregados. Não dá, né? Mesmo que o governo abrisse mão de todas as renúncias previdenciárias, o dinheiro arrecadado não daria nem 1/3 do rombo da Previdência. Ou seja, mesmo se a gente considerar que todos os empresários vão ter dinheiro para pagar isso, o que não é verdade, ainda assim o problema não seria resolvido. Outros ainda dizem que é só taxar as grandes fortunas para pagar o rombo. De quanto seria esse imposto? 10%, 20%, 30%? Que tal 100%? Se a gente confiscasse todas as empresas que têm ações negociadas na bolsa, não daria para pagar nem 10 anos de rombo previdenciário. E depois disso, a gente ia confiscar dos mais pobres? Acho que não dá, né? Apesar disso, a reforma proposta pelo governo Temer não é suficiente. Ela aumenta a base e dificulta o acesso ao topo da pirâmide, mas a pirâmide continua lá e o rombo também. A gente precisa de uma solução definitiva, não de um paliativo. Por isso, o MBL defende a reforma desenvolvida pela FIP, que acaba com a desigualdade institucionalizada pelo governo, garante a aposentadoria dos idosos e gera emprego para os mais jovens. A partir dela, nós desenvolvemos uma emenda aditiva à proposta de reforma previdenciária do governo. Para que ela seja analisada na comissão especial, nós precisamos da assinatura de 171 deputados. A reforma é baseada em 4 pilares. O primeiro é a renda básica do idoso. Todo brasileiro acima de 65 anos vai ter direito a uma renda mínima para complementar seus outros rendimentos. O segundo pilar é o benefício contributivo por repartição, basicamente como o sistema de hoje, só que com regras iguais para todos, alíquotas menores de 10% a 12% e com um teto de R$2.000. Só com esses 2 pilares, mais de 80% dos trabalhadores brasileiros garantiriam um retorno de salário de 100% na sua aposentadoria. O terceiro pilar é o novo FGTS, que seria a fusão do atual FGTS com o PIS. Vale lembrar que hoje o governo todo mês tira 8% do seu salário, te obriga a dar 8% do seu salário para o FGTS, que todo ano rende menos do que a inflação, ou seja, o seu dinheiro é jogado no lixo, você é roubado. Além disso, o FAT, Fundo de Atendimento ao Trabalhador, que é financiado pelo PIS-PASEP,
Também ajuda a financiar a exportação de serviços de construtoras para fazer obras em países como Angola, como Cuba e como a Venezuela, com dinheiro que é emprestado para o BNDES e nunca é devolvido. Ou seja, mais uma vez, você é roubado. A nossa ideia é que a gente tenha um fundo, esse fundo financia o seu seguro-desemprego, a sua aposentadoria e você escolha o administrador desse fundo. Você coloca no banco que você quiser. Mais poder de escolha para você e menos poder para governos corruptos. O quarto pilar é opcional, de capitalização. Você pode escolher colocar o seu dinheiro numa previdência privada ou investir mais no seu novo FGTS. Ou seja, além da renda que você já teria com o primeiro pilar, que é a renda básica, com o segundo, que é a aposentadoria por tempo de serviço, mais com o seu novo FGTS, você tem um a mais para garantir uma aposentadoria ainda melhor. Ou seja, acabar com esse sistema quebrado de pirâmide que só beneficia uma elite rica do funcionalismo público e prejudica você que financia esse sistema. Mais dinheiro no bolso do trabalhador, emprego para os mais jovens e aposentadoria digna para todos. Essa é a proposta da emenda do MBL. Nenhum direito a menos. Pelo contrário, garantimos os direitos de todos, sem privilégios. Essa conta não é do trabalhador, essa conta não é da juventude, essa conta não é das gerações futuras. Essa conta é da elite do funcionalismo público e é ela que deve pagar.